Nós falamos de premissa da gratidão. Qual é a premissa, né? Que vem antes de qualquer coisa. E quando nós falamos em termos de gratidão, gratidão é um sentimento. Esse sentimento, todos os nossos sentimentos e tudo na vida é regido por lei. Concordam? Tudo existe uma lei. Se não tem uma lei para colocar essas mesas alinhadas aqui, ela pode ficar toda torta. Então, existe uma lei, uma simetria, uma ideia que gerencia essas leis. Essa ideia, ela é uma ideia universal que a gente chama também de Deus. E quando nós falamos de lei, existem as leis essenciais da vida. Existe a lei da gravidade, que obviamente se eu toco alguma coisa no ar, ela sofre a gravidade, pode cair. Existe a lei da termodinâmica, que é a lei que expande e contrai. Quando nós respiramos, nós expandimos, inspiramos, contraímos. Aqui nos Estados Unidos a construção também é diferente, né? Ela contrai e expande por causa do frio e do calor. E existe a lei mental, que é a que coordena a nossa vida. Muita gente pensa, mas como que isso pode ter acontecido? Nada acontece na vida da gente se nós não estamos sintonizados com aquela energia ou com aquela vibração dentro da nossa lei mental. Tudo vem através dessa lei mental. Se eu ligo um fogão com o gás, ele vai aparecer o gás porque está conectado com um bujão de gás, por exemplo. Uma coisa está sempre conectada com a outra. Nossa vida não tem como estar desconectada dos nossos acontecimentos, da nossa mente. Então, por que muitas vezes nós temos situações que nós ficamos tristes, sofremos, não realizamos, nos sentimos pobres, não necessariamente a nível financeiro, mas emocionalmente, né? Não realizamos aquilo que gostaríamos de realizar. Nossos sonhos se perdem. Por quê? Será que é só por conta do destino? Será que é só por conta das pessoas ao meu redor? Não, existe uma lei mental que rege tudo isso. Essa lei, nós vamos trabalhar ela agora. Quantos monstros a gente carrega dentro da gente? Quantos monstros ficam toda hora colocando aquele medo na gente? Não vai dar certo, cuidado. E a gente fica nutrindo muitas vezes esses monstros, alimentando, como muitas vezes a gente alimenta o nosso corpo. O nosso corpo, ele guarda memórias. Cada célula do nosso corpo guarda memórias. Quando você vê uma situação, de repente você fala, nossa, eu vi aquilo, chegou a me dar uma dor no estômago. Né? Dor no estômago é uma memória que você está tendo lá de alguma dor. E o que acontece? Muitas vezes nós alimentamos muito mais essas memórias de dor e de medo e esquecemos da premissa da alegria, da felicidade, da harmonia, da prosperidade, da saúde. Porque cada pensamento, ele pode vir até automático por causa de memórias que já foram armazenadas no nosso cérebro. Tudo fica armazenado lá. Mas o nosso estado mental é que mantém esse fluxo de controle, tá, da nossa felicidade. Tá, Renan, mas o que felicidade tem a ver com gratidão? O que acontece é que essas cadeias neurais, elas guardam todas essas informações. Então, se a nossa atitude mental, se nós não tivermos consciência da nossa atitude mental, que os nossos medos ficam empurrando a gente para as coisas negativas, para as coisas que a gente não quer, se a gente não tem consciência e permanece no medo, a gente esquece o principal. A gente esquece o principal. O que o ser humano mais deseja na vida? Quem pode me dizer?
deseja ser feliz. Porque é um estado natural, o ser humano foi criado para ser feliz. Mas aí tem o encontro, né, do mundo físico, da realidade bruta lá fora, e nós fomos treinados, muitas vezes a ficar confortável com a infelicidade, ou nos tornarmos vítimas, né, ou pensar sempre em vitimizar. Felicidade, gente, sempre teve aquela conotação de que felicidade é abundância, é ter coisas em abundância. Coisas em abundância. E essa felicidade, ela foi distorcida quando chegou o capitalismo. Porque as pessoas ricas viviam rindo. Então as pessoas confundiam que quem estava rindo era porque era rico. E ao contrário, é quem ri e quem busca a felicidade dentro de si é que é próspero. Então essa inversão de interpretação de prosperidade veio acompanhada no capitalismo, no mundo capitalista, no nosso sistema capitalista. Então se tem essa inversão de valores que para ser feliz eu preciso ter. A mesma ideia de ser simples é ser pobre? Exatamente. Ser humilde é ser pobre. Exatamente. Então existem muitas distorções que acabam levando a essa falta de discernimento do que realmente é. E o que a gente fala em termos de... Vamos ver se funciona. E o que a gente fala em termos de desenvolvimento e crenças fica armazenado desde o momento que a gente está no útero da mãe. As células neuronais, elas começam a se desenvolver e criar cadeias com as informações. Se nós achamos que com 3 meses tem esse tanto de neurocircuitries, como é que fala? Cadeias neuronais, nós vamos crescendo e armazenando informações. Essas informações vai formando o nosso cérebro, através da nossa mente. Então, Deepak Chopra, ele fala no livro Super Cérebro, né? Que a nossa mente aqui vai moldando o nosso cérebro. Quanto mais informações negativas nós temos no nosso cérebro, mais nós, se não tivermos consciência, mais nós vamos ficar atraindo e mantendo as coisas negativas. É? Aí, para isso, nós vamos criando o nosso destino. Qual é o nosso destino? Fugir da felicidade. Vou ver se eu consegui aqui agora. Essa informação, assim como vocês comeram aqui agora, qualquer informação, desde o cheiro, de um perfume, de uma música, todas as informações, ela fica gravada através da neurogênese do nosso hipocampo. O hipocampo é onde se formam aquelas novas cadeias neuronais, os novos neurônios. E nós precisamos colocar informação nova lá. Se nós não colocarmos informação nova nesses neurônios novos, eles vão morrer. Por isso que o velho só lembra do passado. E o hipocampo só tem isso, porque chega num ponto que não grava mais as células novas e daí só fala do passado. E aí tem a ver, a gente fala assim, mas a alimentação é uma coisa tão importante, porque se não tiver as proteínas, vitaminas necessárias, o cérebro não consegue, os neurônios não conseguem fazer as sinapses. É como se ela viesse até metade e parasse, quebrasse. E o estresse, obviamente... É a dona do boteco que tem café? Obviamente vai criando mais... Gente, só um minutinho, né? Isso aqui tá brincando comigo. Tá. Então, o que acontece? O nosso cérebro, ele é todo interconectado. Eu estou fazendo essa prévia aqui para entender o poder da gratidão no nosso cérebro, para poder colocar a nossa vida numa outra dimensão, numa outra perspectiva. Tudo que nós visualizamos, tudo que nós memorizamos, tudo que nós falamos, tudo que nós vemos ao nosso exterior, fica tudo interconectado no nosso cérebro, de uma forma...
uma linguagem psicanalítica fala de subconsciente, né? Na neurociência, a gente fala das memórias mesmo, né? A memória. Então, nosso subconsciente ou inconsciente, numa linguagem da neurociência, ela é nada mais do que as nossas memórias que estão quietinhas lá. E quando elas são acionadas por algum trigger, por alguma situação, elas vão reavivar. Assim como uma memória dolorosa, uma memória feliz. Então a gratidão, ela é responsável pela nossa saúde, não apenas cerebral, né? Mas pela nossa prosperidade também. Porque a gratidão, existem estudos feitos que quanto mais uma pessoa agradece, mais saudável ela fica. Existe um estudo feito pela Universidade da Califórnia, que eles fizeram um estudo longitudinal e pegaram várias pessoas que faziam todo dia o chanting da gratidão. Foram o chanting da gratidão, agradecendo, agradecendo, agradecendo. E pegaram outras pessoas que não agradeciam nada e acompanharam. No final da pesquisa, as pessoas que agradeciam mais tinham se tornado muito mais saudáveis e prósperas do que aquelas que não faziam nada. Mesmo que se elas não tivessem sentimento negativo. Mas elas também não se ajudaram nessa autoconstrução cerebral e mental para direcionar a vida. E essas informações, elas correm dentro, exatamente, em cada cadeia neuronal, em cada conexão. Se você, por exemplo, olha aqui, esse neurônio conecta com esse aqui. Vamos supor que seja a gratidão, que eu fico fazendo um chanting da gratidão, gratidão, gratidão. Essa cadeia aqui, ela já vai se formar maior com essa daqui. Aí vem outra, vai lá. É como se ela fosse fazendo assim, uma coisa homogênea, fortalecendo. E aí o que acontece? Você vai mudando o seu padrão de percepção, porque você está repetindo, você está sentindo, você está se autoestimulando em alguma coisa nova. Por isso que a gente fala que criança, o meio ambiente para uma criança, ela é crucial. O que a criança vai aprender no meio ambiente, ela pode levar, depois para mudar aquilo, vai levar muito tempo. Então, quanto mais a gente conseguir fazer de forma positiva, é esse o movimento que a gente faz dentro de cada célula, cada átomo, cada célula existe esse movimento agora que vocês estão aqui escutando, comendo, bebendo, conversando, escutando. É esse movimento que está acontecendo aqui dentro. É o que está sendo colocado ali. Então, dentro de cada partícula atômica existe essa vibração condensada de energia. Tá? E a gratidão, antes de qualquer coisa, ela ajuda as pessoas a sentir emoções mais positivas. O que acontece? Aqueles átomos, eles começam a se movimentar em cadeias maiores e formando os neurônios, que leva as pessoas a saborearem a vida de forma diferente, a ver novas perspectivas, construir relacionamentos mais fortes. Por isso que é tão importante a gente entender o quanto a nossa consciência, o nosso estado mental está construindo a nossa vida a cada momento. A cada momento, aqui e agora. Não existe daqui 2 horas. Existe aqui e agora. Então, a sua atitude mental aqui e agora está construindo essas cadeias neurais que vai ficar na memória e depois vocês vão levar. Como é que se consegue isso? Muitas coisas, além de uma alimentação saudável, uma comidinha brasileira deliciosa como essa. Existem exercícios. Existe yoga. Não são meus cachorros, tá, gente? É, bacaninha, né? Mas existe yoga. A gratidão não importa. Um cachorro, se você expressar gratidão para ele, ele vai abanar o rabo para você. Né? Quem tem pet aqui? Quem tem pet? Então você sabe como é que é. Eu tenho um gato endemoniado, não vou. Vou procurar alguém para expressar os beijos do meu gato.
Aí existe a meditação, a yoga, meditação, a lei das palavras, né? Mas a gente já sabe, neurocientificamente falando, o quanto nosso cérebro é movido quando a gente se coloca em meditação ou em oração. A meditação não é ficar falando coisas ou recitando. Existe a meditação passiva e a meditação ativa. Mas, quando nós silenciamos a nossa mente, através de uma meditação, o nosso cérebro se torna mais ativo de forma mais harmoniosa. O nosso cérebro comanda o resto do nosso corpo. Se o nosso cérebro está bagunçado emocionalmente e mentalmente, o que acontece? O nosso corpo vai bagunçar também. Não tem como ser diferente. Tá? Então, a meditação, veja a diferença de um cérebro que é feito pelo fMRI, né? Que mostra o movimento cerebral. O quanto o cérebro aqui está muito mais funcionando, ele funciona todo o tempo, né? Mas eu me refiro ativo de forma mais harmoniosa. Tá? Quando a gente medita, a gente ativa outras partes do nosso cérebro que enquanto a gente está naquela agilidade do dia a dia, naquela correria do dia, naquele estresse do dia a dia, ele não está ativo. E quanto mais estresse, mais cortisol, mais tendência a adoecer. Porque o cortisol em excesso, se não for para sobreviver e se não for para uma questão do momento que eu tenho que agir, aquele excesso de cortisol, ele fica no sangue e começa a enferrujar. E com isso quebra, literalmente quebra os nossos neurônios. É onde começa a se ter problemas de memória. Quando você vai falar assim, eu estava pensando... Que mesmo que eu estava falando? O que foi que eu falei mesmo? É literalmente quando o cérebro tem a cadeia neuronal com a informação e ele não está mais conectado, ele quebrou. Então você chega com a memória até aqui. O que eu estava falando? Aquela sinapse, ela fica procurando a informação aqui do neurônio. Então a meditação, ela também ajuda para isso. E a meditação... Então, a meditação também é uma das formas de desacelerar para entender a importância da gratidão. Né? Porque se você fala, Deus, muito obrigado, muito obrigado, Deus, muito obrigado, muito obrigado. Você não está. Você está falando da boca para fora. Seu cérebro não está atingindo aquilo que ele precisa atingir. Então, quanto mais gratidão, mais harmonia no equilíbrio químico. Quanto mais gratidão, mais equilíbrio químico no cérebro. Equilíbrio, ele é igual a saúde. Saúde é igual a felicidade. Felicidade é igual a prosperidade. E aí vem outra coisinha também bastante importante, que é o que a gente chama de self-talking, né? Eu posso estar sorrindo lá fora, mas se dentro eu estou carregando os pensamentos negativos, não pense que o teu sorriso aqui fora vai ter mais efeito do que você está carregando aqui dentro. Mas aí existe o treino. Eu posso estar com a mente com pensamentos negativos, com dores, com frustrações. Mas se eu chego para a Dila aqui e falo, a Dila não tem nada disso. Eu vou mostrar meu sorriso para ela. Eu tenho as minhas particularidades. Mas não é o tempo que eu estou com a Dila. Não é o tempo que eu estou com a Karina. Não é o tempo que eu estou com ela. É o que eu estou fazendo o tempo todo enquanto eu não estou parado por um momento com alguém. É o que eu carrego dentro de mim. É o self-talking. Então, mesmo que você faça yoga, que você se alimente bem, que você faça meditação, se a tua vibração mental e de self-talking é negativa, os teus neurônios continuam produzindo cortisol, que vai causar o excesso de cortisol, né? Quando ele não é usado, vai causar alguma doença, uma disruptura na função natural do organismo. Mas tudo isso eu tô falando, pode pensar assim, seja, mas o que isso tem a ver com gratidão? Gente, voltando novamente, nós alimentamos cada átomo do nosso corpo, cada célula, e ela acentua o funcionamento fisiológico
saudável e harmonioso. Tem gente, obviamente, que quando está doente não consegue pensar em agradecer. Só consegue pensar na dor. Eu sei que tem gente sobrevivente de câncer aqui. Quando você está com dor ou quando você está com alguma situação que não está confortável, será que você consegue dizer, ai, muito obrigada, tá doendo, muito obrigada, tá doendo, muito obrigada, tá doendo? Mas posso falar uma coisa? Assim, eu que tive câncer, né? Uhum. Engraçado que eu sentia as dores, mas eu, às vezes, me vinha assim na cabeça, eu fechava meu olho e falava assim, eu já me via lá na frente. Exatamente. Saudável. Saudável. Esse Exercício mesmo. é o exercício mental. Esse é o que a informação que você está colocando lá nas suas cadeias neuronais, lá no neurogênesis, lá no hipocampo, como uma memória que o teu cérebro vai dar um comando para agir assim. E é tão interessante parece que é um músculo. Porque, por exemplo, eu medito todas as noites. Eu tenho um exercício de toda noite agradecer por 10 coisas. Aí, por exemplo, mesmo aquele dia que o dia foi horrível, que dia ruim. Aí você começa, não, mas eu tenho que achar 10 coisas nesse dia ruim. Exatamente. Aí eu começar da hora que amanheceu o dia. Muito obrigada, meu Deus, por aquele beijo que meu filho me deu. Aí você começa a lembrar dentro daquele dia terrível, aparece muito Parece mais mais coisas. Aí, com medo de na hora não lembrar dos 10 e dormir antes, eu passo o dia inteiro juntando, sabe? E acabo passando o dia inteiro, toda hora agradecendo. Ó, tem isso sim, pra de noite falar nos meus 10. Já. Então, vai ficando tão... É músculo, Vai não é? mudando a informação. É como se você vai para academia, nos primeiros dias vai doer o teu corpo, porque os teus músculos não estão com aquela informação. Depois que ele passa a ter aquela informação. Então, na verdade, o que nós contemplamos mentalmente, que é o que a Karina acabou de falar, o que a gente contempla mentalmente, é o que nós construímos para a nossa vida. E esse contemplar mentalmente tem a ver com a lei mental. Né? Que tem a ver com a lei mental. Então, gente, nunca negligenciar o poder das palavras, mesmo as não proferidas. As palavras pensadas, elas têm um poder enorme de construir ou destruir uma vida. Ah? Eu gosto desse gráfico porque isso aqui é uma pesquisa que foi feita que fala sobre o poder da palavra sobre o nosso corpo físico. Tá? Aqui mostra o corpo, como o nosso corpo reage ao tom e ao som de cada palavra. Como a gente recebe. Então, por exemplo, lá no corpo, aquele primeiro ali é o corpo neutro, tá? Tá vendo lá em cima, tá neutro, né? Aqui é como é o movimento energético do corpo quando se está triste. Olha onde que afeta. Né? A gente fala assim, mas dá uma tristeza, não é assim que a gente faz? Ó, bota a mão aqui, mas dá uma tristeza. Não é assim? Surpresa. Olha onde é que vai um monte de energia aqui, ó. Surpresa, porque você está tentando entender alguma coisa. Nojo. Ó, olha o que ela fez com a mão, viu? Olha lá onde é que tá a energia da mão, ó. E nojo, já, ó, aqui, ó. Olha o ombro. Exatamente, ó. Ela, na hora que ela viu isso, ela já automaticamente o corpo. Isso são informações que ficam nas nossas células. Olha o medo. A gente falou dos monstros, né? O medo. Olha a raiva. Olha os punhos, olha as mãos. Dá vontade de dar um soco. Olha onde é que vai a energia. Aonde que vai a energia? Aí vai ter o pé pra cima, céu. Quer saber da ansiedade, onde que vai? A cabeça o tempo todo. A ansiedade. Olha a ansiedade onde é que ela fica, ó. É estômago. Estômago. Ó, as ansiedade e medo estão muito juntas, ó. Elas são bem parecidas. A diferença É o movimento energético mais quente é onde está o amarelo. Ele movimenta onde está o vermelho, é onde acontece o movimento. E o amarelo onde vai mais concentrada a energia. medo e Tá? ansiedade estão muito próximas. Ah, qual é o próximo? Opa. Depressão. Agora funcionou isso aqui, ó. A vergonha.
Como é que a gente faz? Ai, que vergonha. Não Não é assim? A gente bota nos olhos aqui assim, ó. Ai, que vergonha. Olha lá onde que vai a energia, ó. A inveja. Isso quando você sente ou quando você. Quando você sente, é. Quando uma pessoa. Esse aqui, por exemplo, vamos supor que uma pessoa fala assim. Vamos pegar o exemplo da Rosana aqui. Ah, fomos pro Egito, a gente se divertiu. Aí tem aquela pessoa que não foi, por exemplo, e vai dar inveja nela. Não pude ir. Então, a inveja, o movimento é aquilo ali, ó. Veja bem, é um movimento aqui racional, pega na cabeça. Eu quero ter o que eu quero a outra ter. não tem. E o movimento energético que faz no corpo, Joga no coração. tá vendo lá? O orgulho. Meu Deus. Esse aí só Deus que abate. Ele mesmo fala, deixa que eu tomo conta Olha o dele. orgulho. Quando uma pessoa está contente. Contente é diferente de felicidade. Né? Contente, ele é mais ameno do sentimento de felicidade. Olha a depressão. Frio. É triste, é frio. É frio, não tem energia no corpo. Não é que não tem energia, ele tem energia para sobreviver. A pessoa diz que não tem energia pra nada. Exatamente, exatamente. Ela não tem essa. Agora, gente, olha que delícia. Amor é quente. Ai, que lindo. Vai tudo ali, até lá embaixo. Agora, olha isso. A felicidade. Olha a felicidade. A diferença de contente com felicidade. Se nós praticamos a gratidão e vendo sempre as coisas positivas, né, como um relógio do sol, né, ficar sempre voltado para o sol, Tirar uma foto. Pode a tirar uma foto gente assim? pode. Isso aqui você pode encontrar aqui nessa pesquisa, tá no PNAS também, que é o Proceedings of the National Academy of Science of the US. E esse aqui é essa pesquisa, né? A topografia básica do corpo, de acordo com as palavras. A felicidade é legal, né? Porque olha lá. Olha que lindo. tudo. A felicidade Então, é show. Você fica Vejam sem bem, sair o dele. poder da palavra, eu volto a dizer, não é a palavra apenas externada, é a palavra pensada. Isso, né? Com o nosso pensamento, com nossas atitudes, nós mudamos a nossa fisiologia. Nós mudamos o nosso estado fisiológico. Por exemplo, se a Karina falou, não, mas eu já me via lá na frente. Claro, você já está reeducando o teu corpo. Você está mandando mensagem para o teu cérebro de como você quer se sentir. Então, por isso que se eu tenho consciência do poder de uma palavra e o seu efeito no meu corpo, o que eu vou preferir? Bom, né? O que eu vou preferir? Coisa boa. Mas lógico, né? A gente não é boba, né? A gente não é boba. Então, gente, nós somos uma composição de átomos dirigidos pela nossa própria consciência. Todos aqueles átomos lá, é uma composição. Nós aqui somos uma composição daquilo, dirigidos pela nossa consciência, pela nossa mente. No entanto, a nossa beleza não está nos átomos, mas na forma como nós organizamos esses átomos. Uma percepção distorcida vai desorganizar o movimento natural do corpo. Agora, para quem teve câncer, é importante entender isso. Faz uma pequena retrospectiva e veja com uma dor muito grande, talvez, que você trouxe. E olha o poder da nossa mente para sair de um processo natural, vamos supor, num sentido, o clock, né, no sentido horário, que é o sentido natural do movimento celular, para fazer todo um sentido contrário, para criar um câncer. Ou seja, o câncer, ele se estabelece num sentido contrário do movimento natural. E aí, por mais consciente que nós estejamos, se houver uma coisinha que a gente chama, talvez, de ressentimento, o nosso
inconsciente, ele vai ficar trazendo aquilo lá, olha, sem a gente ter consciência. Tá? E aí, quando a gente fala no final do dia, vamos enumerar as coisas positivas, vamos agradecer, vamos agradecer, vamos agradecer, é importante também trazer o auto-perdão. O auto-perdão. Não é o que o outro me ofendeu. Não é o que o outro me magoou. É até onde eu permiti me magoar com ele. A minha responsabilidade não é dele. Se ele foi rude comigo, se ele foi, não é, desleal, eu tenho que avaliar o que eu tenho responsabilidade para comigo. Eu não posso mudar o outro. Mas se eu tiver consciência, eu posso mudar a mim. Como eu quero me sentir. E aí volta de novo na consciência, no estado mental. Exatamente. Eu acho uma coisa assim que eu sempre tive uma experiência que eu tinha muita mágoa, né? E daí eu comecei a pensar que a pessoa que estava me magoando, eu não sei qual foi a história de vida dessa pessoa. Como é que ela aprendeu a rir, como é que ela aprendeu a chorar. Aí aquilo começou a ficar diferente para mim, começou a passar. Porque como é que eu posso julgar se eu não sei a vida que ela teve? Se ela tá querendo o que eu quero, eu tenho que olhar com outros olhos, né? E assim, foi aliviando, sabe? Exatamente, porque muda a sua percepção, você não vai conseguir mudar do outro. Mas quando você pensa, como eu falei aqui a princípio, quem que não tem uma história aqui? Fala, quem? Levanta a mão, quem não tem uma história aqui? Que não doeu? Viver num outro país? Pode ter pessoas que tenham condições maravilhosas. Mas eu atendo famílias, eu atendo empresas, eu sei as dores de uma mãe de tirar o filho do ninho dos amigos e trazer para um país, daí ter que ficar aqui 2 anos, daí ir para outro país, não consegue criar vínculos afetivos. Entende? Então, é difícil. Então não adianta, quando a gente começa a olhar o outro com olhos diferentes, não é que o outro mudou, quem está mudando sou eu, é minha responsabilidade. É o que a gente faz com Com aquilo que o outro fez a gente sentir. E agora? Me fez sentir, o que eu faço com esse O sentimento? que eu faço com isso? Exatamente. Só vou abrir uma coisinha aqui para... dá licença, só um minutinho. Só um pratinho de comida para mim, por favor. Mas, gente, voltando aqui, então nunca, jamais subestime o poder do seu mundo interno na realização do mundo externo. Porque nada mais somos que reflexo do nosso mundo interno. A gente não pode controlar o outro, a gente pode controlar a gente. Exatamente, não tem como. Não tem. Demora para Como- aprender isso. E às vezes é a duras custas, né? Como a gente fala. As duras custas. Mas conforme a gente desenvolve. Chama amadurecimento. Conforme a gente desenvolve esse nível de autoconsciência, que é um dos tópicos bastante estudados na neurociência, a autoconsciência, né? Que as pesquisas hoje, onde é que está essa tal de consciência no cérebro? Nós queremos saber onde é que está essa tal de consciência. Se enquanto não encontro, já se tem algumas, né, pistas de onde está. Mas enquanto não se consegue comprovar cientificamente esse aqui é onde está a consciência, nós temos que trabalhar com o que nós temos de mais poderoso, que é a nossa mente. Né? Então, jamais, nunca subestime o que está aqui dentro para realizar lá fora. Tira não, peraí. Ela gostou desse, vai sair na revista Magazine do ano que vem. Ok. Então, gente, tem que entender que a nossa mente, ela não está enclausurada no cérebro. Tá? O cérebro é um ambiente quântico, porque ele se movimenta de acordo com os nossos pensamentos. Cada cadeia neuronal ela vai se movimentando com novos pensamentos, vai criando novas associações, vai integrando novos conhecimentos. Então ele não é uma coisa estática.
Os nossos comportamentos, eles podem ser rotineiros, habituais. Por exemplo, eu tenho um ritual. Eu nunca vou dormir sem um protetor no lábio. Esse é o meu ritual. É uma informação que eu já tenho, é tão automático, né? É creme nas mãos e né? um balmo nos lábios. Essa informação eu já tenho, eu faço automático. Mas e o que eu estou colocando lá com outros pensamentos? Está sempre movimentando. Então, comportamentos a gente pode mudar? Sim. Hábitos a gente pode mudar? Sim. Percepções a gente pode mudar? Sim. Tá, você passa nos lábios e no rosto você passa o quê? Esse segredo ela não Obrigada. contou. Você viu o rostinho mais bonitinho? Não. Não contou. Então, gente, a raiva, o ressentimento, Ela a continua ignorando. falta Ela de continua gratidão jamais poderá atrair vibrações de harmonia e coisas positivas. Não tem como. Não tem como. Então, se a gente tiver isso bem claro, a gente começa a vigiar os nossos pensamentos. E aí vem aquilo que chama orai e vigiai. Orai, que é o poder da oração, né? O verbo, e o vigiai. Eu fico. O verbo, se a gente conseguir usar isso a nosso favor, só trazendo rapidamente, aqui sem me alongar muito, verbo é oração. Or é o nome da energia dada pelo William Reich. Temos aqui o Dr. Carlos, que talvez conheça, né? Que foi, inclusive, aluno do Freud, que ele designou como a energia criadora, a energia, que ele chamou de orgone, de órgão, que vem de órgão, e que vem de orgástico, que é a energia da vida. Então, é a energia em ação. Então, tendo isso bem claro, que o verbo é a energia da ação. O que a gente fala, gente, é a primeira materialização no mundo físico. O que a gente fala é a primeira coisa que materializa no mundo físico. Você não consegue pegar, mas ela já está materializada como uma vibração. Se existe aqui, porque já Então, existe. use a seu favor e em benefício do maior número possível de pessoas. A palavra que você dá para uma pessoa, seja um elogio, seja uma gratidão, seja o que for positivo, você pode estar construindo ou destruindo a vida daquela pessoa, né? Então, quando nós agradecemos, nós nos voltamos à luz. E aqui tem essa... Eu gosto de mostrar essa imagem aqui porque ela é muito linda. Foi a primeira, tá? O primeiro footage, o primeiro filme feito de células se movendo num organismo vivo. Olha isso. Olha isso. Esse movimento... O que vocês estão vendo aqui? Movimento. Energia. Mas olhe bem, observe bem. O que vocês estão vendo aí? Matriz. Conexões. Conexões. Olha só. Energia. Olha aqui, ó. Olha para onde que ela vem. Ela faz todo esse movimento. Olha que... Olha. Vocês lembram quando nós mostramos aquela imagem da palavra do movimento fisiológico, né? Olha para onde ele vai. Para onde que vai esse movimento? Para outro, para outro. Vocês já viram algum movimento na escuridão? Ai, vai pra luz. Vai para a luz, gente. Não. Vai para a luz. Para onde que ele está indo? Vai para a luz. E com isso nós conseguimos mudar a genética. O som está na TV. A genética do nosso corpo, as informações de acordo com a epigenética. Tá? Então as nossas crenças, até se nós acreditarmos mesmo que a gratidão tem o poder de gerar essa luz nas minhas células, que ela já existe como vida, mas que eu estou alimentando com luz cada vez mais de forma positiva, nós mudamos
toda a nossa fisiologia e podemos mudar a nossa genética para as próximas gerações. Certo? E aí tem uma coisa que a gente pensa assim, que é muito difícil fazer isso. Não, não é. A gente só precisa caminhar. É o quê? Ó. Sabe essa porta que você se aproxima? Que ela abre sozinha com um sensor? A gente só precisa fazer isso. Caminhar em direção à luz. Uma demonstração aqui da porta com o sensor, porque caminha e a porta se abrirá. Caminha e a porta se abrirá. Caminha e a porta se abrirá. A oportunidade está no movimento. No movimento positivo. Sim. No movimento em direção à luz. E a gente consegue isso